Envolvido na decisão contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, o Corinthians já avisou que não usará os titulares amanhã no Clássico contra o Santos. E a enquete de hoje aborda justamente essa decisão corintiana. Jair Ventura acerta em colocar o time reserva para a partida contra o Santos? Sim ou não? Lembrando que a situação do Corinthians na tabela não está tão favorável assim, já que o Timão está a apenas 5 pontos da zona de rebaixamento. E uma nova derrota pode deixar a equipe bem pertinho do Z4, o tão temido. Então, participe mandando sua opinião pela nossa hashtag e também pelo site gazetesportiva.com. Na verdade, eu quero saber a opinião de vocês. Então, eu acho que ele acerta. Vou explicar por quê. Campeonato Brasileiro, a situação é ruim? Mas não é tão trágica assim. Tem tempo para uma recuperação. Então, mesmo que venha a perder, não vai cair para a zona do rebaixamento, pode ficar perto e tal, mas enfim. Copa do Brasil, esse jogo contra o Cruzeiro, é a única chance que o Corinthians tem de terminar com um título. Já teve um Campeonato Paulista, é verdade, mas mais um título. Vaga na Libertadores da América. Que não é pouca porcaria, porque pelo Campeonato Brasileiro está muito mais difícil. Então, vaga na Copa Libertadores da América e uma premiação fantástica. Premiação que é boa para o clube. Alguém vai pensar, para o clube tudo bem, mas para os jogadores também, porque parte dessa premiação, cerca de 17, 18 milhões, o Corinthians vai dar para os jogadores. Então, imagina que faz parte de um grupo e tem a chance de, num jogo indo bem, claro que tem a ver com uma competição inteira, mas um jogo indo bem, você fatura 18 milhões para repartir. Imagina a gente repartindo 18 milhões, não seria uma boa? Nossa Senhora, pelo amor de Deus. E só para lembrar, eu concordo com o Celso, eu acho que o Corinthians todo corintiano hoje quer muito mais a Copa do Brasil e deixar para se preocupar nas 5 últimas rodadas com esse negócio de rebaixamento. Sim. E estamos longe das 5 últimas rodadas, né? Sim. Então acho que não vai fazer fá nem fu. O Jair, se eu fosse ele, eu pouparia. Chega um momento que precisa fazer escolha. E a escolha faz sentido de ser na Copa do Brasil. Espero que você dê sua participação também. E olha, a gente quer sua participação também acompanhando aqui em casa, que veio aqui na porta da Fundação Casper Libero para participar diretamente da nossa câmera aberta. E por isso a gente vai fazer o contato agora com o repórter Alexandre Silvestre, que comanda o quadro nessa sexta-feira. Boa noite, Alexandre. Já tá aí, animadão. Fala, Paulinho, eu tô morrendo de vergonha. Nunca tive tanto público assim de perto. Olha que bacana a galera chegando aqui. Casa cheia, câmera aberta na Gazeta, Gazeta Esportiva. A galera que tá se preparando para votar aqui no troféu Mesa Redonda. Estamos ganhando popularidade, Paulinha. Chega aqui, ô Braguinha. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, parceirinho? Vem cá, ó. Troféu Mesa Redonda, os melhores do Campeonato Brasileiro. Opa, ó o Primo Ribeiro aqui, cara. Esse é o Primo. Esse é o palmeirense maluco doente. Tudo bem, Primo? Tudo jóia. Beleza. Não fica acanhado, tá bom? Tô roxo. Bom, o Troféu Mesa Redonda é no dia 9, né, Primo? Dia 4 a gravação, dia 9 a exibição. A gravação dia 4, dia 9 de dezembro, a exibição na TV Gazeta. E a votação termina em novembro. 7 de novembro termina a votação popular. Legal. Bom, voto é democrático e aqui é aberto. Como é que você chama, meu amigo? Claudemir. Claudemir, torce pra que time? Corinthians. Essa camisa do Ajax é time de várzea, é de que região de São Paulo? Zona Leste. O Ajax já disputou a final da Libertadores, né, da várzea, no Pacaembu. 4 anos atrás. Eu tava lá, cara, lotou o Pacaembu, muito legal. Bom, seu time, eu tô sem óculos, me ajuda aí que eu não consigo ler nada. Cássio, Antônio Carlos, o time inteiro. Antônio, tá. Henrique, Fagner, Everton Ribeiro, Bruno Cortez, meio campo, Ramiro, Bruno Henrique, ataque, Gabriel e Everton. Legal. Pode depositar eletronicamente seu voto aí. Muito obrigado a todo mundo. Agora eu quero conversar com essa rapaziada. Tem uma pessoa que vai subir aí, Paulinha, pra ver o programa ao vivo no estúdio. Tudo bem, meu amigo? Seu nome? Marcos. Time? Coringão. Coringão. O Jair Ventura, técnico do seu Coringão, acerta em poupar no Campeonato Brasileiro amanhã contra o Santos no Pacaembu, priorizando a Copa do Brasil, a decisão com o Cruzeiro? Cara, tem que ganhar a Copa do Brasil, então ele acertou. E o risco de rebaixamento, hein? Começa... Cara, 50 milhões sem ganhar a Copa do Brasil. É isso aí mesmo? É isso aí. Seu nome? Peterson. Peterson, torce pro? São Paulo. E aí, o técnico do Corinthians acertou? Eu acho que acertou também. É porque você quer que o Corinthians caia. Também. Fala, meu irmão, seu nome? É Sidney. E aí, Sidney, torce pro? Corinthians.
Seleção brasileira hoje, mais ou menos, hein? É, mais ou menos. 2-0 com a Arábia, hein? Isso. Bom, e o Jair acertou em poupar? Com certeza, acertou, É isso sim. mesmo? É isso mesmo. Tem com tudo na Copa do Brasil. É, porque tem o risco também do Campeonato Brasileiro, então tem que ir equilibrando, poupar ali, poupar aqui, né? Acho que tá certo ele, acho que ele é isso mesmo. Obrigado. Nome e time? Jair, Palmeiras. E o técnico do Corinthians acertou? Eu acho Poupar? que Sim? sim. Sim, acertou em poupar. Acabou meu tempo, gente. Joinha, sim ou não? Acertou ou não? Acertou, porque aí fica mais fácil pro Santos ganhar de 3-0. Se bem que eu sou São Paulino, mas vai dar Santos, tá? Vai dar Santos. Acertou São Paulo Futebol Clube. O Jair Ventura acertou porque a Libertadores é mais importante, tem que priorizar mesmo, é isso aí. Tá bom, só que não é Libertadores, irmãozinho, mas não tem problema não. É Copa do Brasil. Tchau, Paulinha! E eu que não amadureci até hoje com 45 anos de idade, tô indo pra casa curtir o meu presente do Dia da Criança, mas é segredo. Tchau. Obrigado, pessoal! Gente, como eu adoro esse quadro. Agora eu não entendi o Papai Noel. Ainda faltam 2 meses, 3 meses pro Natal. 2 meses. Olha, mas você viu como é fácil participar da eleição do troféu? Então entra lá no site troféumesaredonda.com.br e já escolhe o seu time ideal do Brasileirão. Lembrando sempre de agradecer a nossa querida Lux Color, que está com a gente no Troféu da Mesa Redonda deste ano e sempre com a gente. E olha... Como toda sexta-feira a gente recebe aqui no estúdio o Guilherme Camada para mostrar alguns vídeos que estão bombando nas redes sociais. Boa noite, Gui. Boa noite, Paulinha. Celso, Chico, você de casa. É isso aí, sexta-feira é dia de stories. Começando com o Usain Bolt, esse corredor agora está jogando bola. E tá ele jogando marcou bem? 2 gols no amistoso no time australiano que ele está jogando. Vamos ver aí os golzinhos. Mostrou que está sabendo chutar a bola agora o Usain Bolt, ó. Olha só. Tá jogando no Central Coast. Aí chutou bem, né? Tá aprendendo a chutar. Correr ele já sabia, né? É. É difícil Golaço. segurar ele, né? Golaço. Imagina como que o outro gol até o Celso Cardoso faria. Já fiz muitos gols na minha carreira. O Celso, de cabeça principalmente, né? Aproveitando a altura. De cabeça eu não tenho muitas lembranças, não. Olha só. Ah, é sempre fácil. Falha da zaga ali com o goleiro. O problema é que como a zaga vai segurar ele, não consegue correr o suficiente pra segurar. Eu adorei essa dancinha. Eu pagaria ingresso pra ver o Usain Bolt jogando bola. Eu também, pra ver ele correr pelo menos ali, né? É verdade. E agora vamos falar do Corinthians, que foi campeão paulista da Copa do Brasil. Não, desculpa. Campeão da Copa do Brasil de futsal. E aí como é o nome do jogador aqui? Eu até esqueci. Vander Carioca comemorou tomando uma cerveja, mas numa taça diferente. Uai. Se liga. Como assim? Aí, ó. Ah, pequenininha. A taça do campeonato da Copa do Brasil de futsal. Nossa, que maravilha, hein? Olha aí, ó. Ele é meio gordinho, né, pra jogar o Vander Carioca ali, né? Mas no futsal... Mas é de tanta comemoração, vai ver, né? Bom, mas também pra quem gosta, né, da bebida, pouco importa o recipiente. Mas olha, hoje é dia das crianças, né? É dia das crianças também. Tem alguma coisa especial para as crianças hoje? Sim, mas vamos falar de futsal, continuar um pouquinho, que tem um vídeo que viralizou nas redes sociais, que é de um goleiro de futsal amador. Dá uma olhada no milagre que ele fez. Aí, ó. Nossa. Que isso, Rodolfo Rodrigues? Olha, Nossa, 4 caramba, defesas seguidas. Que absurdo. Olha, uma... Foi impressionante, né? Foi. Ainda mais para um goleiro amador, né? Bola difícil. Nossa senhora, realmente tá de parabéns, hein? E Dia das Crianças, o Palmeiras fez um vídeo muito bacana para comemorar. Dá uma olhada. Hoje tem Palmeira, cara. Inscreva na TV Palmeiras. Jailson, eu te amo, Jailson! Mentira! Nunca esqueçam de mim, que eu nunca vou esquecer vocês. Palmeiras é grande. Rivaldo número 11! Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Tá no bolso? Claro que tá. Uhul! B de X, o que é? Xavier, camisa 10. E Zé Zé Roberto é um animal. Vamos
Que legal. Que fofinhos, eu Muito sou suspeita. legal. Eu acho que a melhor torcida são das crianças. Muito bonitinho, né? E agora eu vou falar do James Rodrigues, que no amistoso contra os Estados Unidos fez um gol impressionante. Tá todo mundo comentando a curva que a bola fez. Não, vamos ver. Olha a curva que a bola fez nesse gol dele. Golaço, hein? Que golaço. Nossa, eu não quero estragar a festa, mas o Keno fez uns 10 gols. Não, mas esse aí foi bonito demais, hein? Não, foi bonito, não vou dizer que não foi. A curva foi bem feita, mas o Keno fazia muito gol assim, no Palmeiras. E o Sheik no Corinthians. E o Celso Cardoso também na Copa CESP fazia bastante gol assim. Não, bastante também não precisa mentir. Toda hora, direto. Não vamos exagerar, nem para mais, nem para menos. E como toda sexta-feira, a Gazeta FM fez uma entrevista à Neide, nossa querida Neide, com um sorriso maroto. Ai, que sorriso maroto! Falando um pouco mais de futebol, do time que torce. Vamos dar uma olhada. Olá, pessoal da Gazeta Esportiva, eu sou Neide Oliveira, da Rádio Gazeta FM, e hoje eu vou bater um papo com o Sorriso Maroto sobre futebol. Tudo bem com vocês? Tudo bom. E fala assim, rapidinho, que time vocês torcem? É diferente um time do outro ou não? A maioria Sou do Sérgio. Eu sou fluminense, sou tricolor do Rio de Janeiro. Flamenguistas. Então só ele apanha, só ele. Se unem e saem quando ele ganha também. Aí segura, né? Vai ter Fla-Flu agora, vai ser complicado. Só aí você tá perdido, sério. Eu tô rezando. Ou não, né? Depende. Aí um jogador do time de vocês que vocês assim apreciam, que vocês gostam, o melhor jogador que passou no time de vocês. Que passou? Ou que está no time. Eu posso fazer uma homenagem no meu já? Pode, claro. Queria deixar uma homenagem ao Pedro, que é o centroavante fluminense que está machucado, fez cirurgia, veio despontando, fazendo jogos maravilhosos pelo clube, foi convocado para a seleção e se machucou. Então eu queria deixar aqui um abraço ao Pedro e dizer que a gente está torcendo por ele aqui como tricolores, até como brasileiros mesmo, né? E então deixo registrado aqui em nome da torcida do Fluminense um abraço para o Pedro. Agora eles vão falar. Você falou dos que foram. Ou os que estão. Não posso deixar de falar dos que foram. E na verdade nunca foi. Ele continua sendo, que é o Zico, né? Onipresente. Zico, maior de todos. Mas acho que hoje da nova safra. Da nova safra, eu acho que vale a pena destacar não somente o Vinícius Júnior, que saiu no meio da temporada, mas o Paquetá, que é da molecada. Eu acho interessante valorizar quem realmente foi e está sendo representado como um flamenguista genuíno, né? São crias do Flamengo, eles cresceram lá dentro e hoje são com certeza cotados para ser e serão um dos maiores jogadores nesse país. Muito legal. Vale lembrar você que se quiser assistir essa entrevista na íntegra, está no gazetesportiva.com ou no YouTube da Gazeta FM. Um beijo pro Sorriso Maroto, né? E pra Neide. Pra Neide, pra todo mundo. E olha, eu estou com um sorriso maroto. Vamos escutar o sorriso maroto hoje? Será? Sorriso maroto. Hoje é só aqui, né? Ai, mostra aí seu talento. Eu sempre fazia só assim, né? Agora mudou. Hoje é tranquilidade. Não, continua. Feliz Dia das Crianças, né? Vale lembrar. Pra vocês também que são crianças grandes, né? Também, vamos começar a dançar, gente. Samba não é a minha. Dia das Crianças. Eu acho bacana. Mas assim, ó. E lembrando você, se você quiser ter alguma ideia pro Stories, se você tem alguma ideia pro Stories, pode mandar no meu Instagram. Paulinha dança. Dançarina. Eu sambando parece um gringo. Eu tô dançando, mas em homenagem ao nosso querido roqueiro aqui. A Paulinha não é brincadeira. Eu faço assim, ó, junto, mas aí vira Joelma do Calypso, mas a gente continua. Muito bem, Paulinha. Valeu, gente. Um beijo pra Muito você. obrigada, Gui. Eu adorei. Depois a gente fofoca aí, porque eu quero saber as notícias das redes e também quero saber se o James está com a Anitta. Depois a gente conversa, tá? Isso é entre nós. Agora a gente volta a falar do clássico de amanhã entre Santos e Corinthians. E o repórter Jonas Campos está no Pacaembu, diretamente do palco do duelo deste sábado, acompanhando o último treino do Peixe antes desse jogão. Boa noite, Jonas. Oi, Paulinha, muito boa noite para você, para todo mundo que está ligado no Gazeta Esportiva. É o Santos no clima do clássico, subiu a serra hoje no início da tarde e já treinou aqui no Paulo Machado de Carvalho, que será o palco do duelo de amanhã contra o Corinthians, 7 horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Treino hoje bastante descontraído aqui, os jogadores fizeram atividades leves com bola, depois teve aquele habitual rachão, né, na véspera dos jogos. O Renato foi goleiro de um lado, o Vitor Ferraz do outro.
Clima de muita alegria aqui nesse Dia das Crianças. E aí veio a grande cena do dia, né? Algumas crianças, inclusive, puderam entrar no Pacaembu. O treino não era oficialmente aberto, mas as pessoas que estavam passando aqui pelas redondezas do estádio vieram acompanhar o treinamento. E aí a criançada começou um coro para o Cuca liberar o portão para que elas entrassem no gramado, tiverem esse contato com os jogadores, e no fim da atividade o técnico Cuca liberou esse contato, uma interação muito bacana. Jogadores foram até o alambrado interagir com a criançada e depois o portão foi aberto, a criançada entrou no campo, o Gabigol saiu driblando todo mundo, uma interação muito bacana aqui no estádio Paulo Machado de Carvalho. O Santos, que teve a semana livre para trabalhar para esse jogo contra o Corinthians, em clima de festa nesse Dia das Crianças aqui no Pacaembu. Falando no Pacaembu, o retrospecto recente do Peixe não é muito bom aqui no estádio. O Santos não vence há 5 jogos. Para vocês terem uma ideia, a última vitória do Peixe aqui no Paulo Machado de Carvalho foi no dia 14 de abril, 2-0 para cima do Ceará na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca também busca vencer o seu primeiro clássico desde que ele assumiu o comando técnico do Santos. Até o momento disputou apenas um clássico na Vila Belmiro, aquele 0-0 diante do São Paulo, e agora tem uma boa oportunidade, já que o Peixe encara um Corinthians que está focado na Copa do Brasil e vem para esse jogo com um time completamente reserva, pelo menos essa é a tendência. E olha, falando nesse duelo, ontem um bate-papo muito bacana do nosso repórter do site gazetesportiva.com, Lucas Mussetti, com o lateral e capitão do Santos, Vitor Ferraz, que falou bastante sobre esse jogo e sobre o Corinthians, adversário de amanhã aqui no Pacaembu. E a gente confere agora um trechinho muito legal dessa entrevista. Olha só. Eu não vejo assim o Corinthians como essa gana toda de ter que vencer porque é o Corinthians. Não, é um grande jogo. Eu quero ganhar do Corinthians, como eu quero ganhar do Palmeiras, como eu quero ganhar do Fluminense, do Sport. Eu quero ganhar todas, se for possível. O Corinthians realmente está dividido em 2 competições e nós sabemos como é difícil isso, né? Nós tivemos agora, em alguns momentos, tendo que se dividir em 3. Não sei se dizer vantagem é a palavra certa, porque quando se vai para um clássico, mesmo que sendo jogadores alternativos, você vê que a gente fez isso aqui contra o Sport e o time alternativo jogou muito e ganhou de 3-0. Eu acho que a maior vantagem que a gente tem é estar do lado do nosso torcedor, que vai fazer uma grande festa, e a gente espera corresponder à altura lá dentro. É isso, ó. E hoje, depois da atividade aqui no estádio do Pacaembu, quem concedeu a entrevista coletiva foi o técnico Cuca, e ele foi mais ou menos na mesma linha do lateral e capitão Vitor Ferraz. Diz que não espera moleza nesse clássico contra o Corinthians. O fato do Timão escalar uma equipe reserva não quer dizer muita coisa, e a gente ouve agora o professor do Peixe, o técnico Cuca. O Corinthians está focado na Copa do Brasil, quem não for jogar. Os demais vão estar. O Corinthians hoje vive uma situação próxima à zona do rebaixamento, que incomoda time grande, isso aí é fato. Então o pessoal que entra, eles entram para mostrar que eles podem ser titular, né? Então é engano você pensar que se torna mais fácil. Pelo contrário, eu acho que esse tipo de jogo assim, ele se torna mais difícil para nós. Taticamente a gente espera, lógico, propor o jogo, mas o Corinthians também tem proposta de jogo, né? Então a gente espera um grande jogo. É isso. Últimas informações do Santos. O técnico Cuca tem alguns desfalques para o clássico diante do Corinthians. Atacante Rodrigo, que está servindo a seleção brasileira sub-20, deve ser substituído pelo paraguaio Derlis Gonzalez. O Cuca não confirmou essa troca, mas essa é a tendência. O Derlis Gonzalez, que se reapresentou no meio da semana, estava trabalhando com a seleção do Paraguai, deve substituir o Rodrigo nessa partida no clássico contra o Corinthians. Volante Alisson, suspenso pelo 3º cartão amarelo, também não joga. O Cuca confirmou que o Yuri vai para o jogo. O garoto Yuri será escalado como primeiro volante para essa partida contra o Corinthians. Além disso, o Brian Ruiz está servindo a seleção da Costa Rica, não fica à disposição. E o Robson Bambu, zagueirão, não foi relacionado. Ele que teve um probleminha, uma lesãozinha, está em momento de transição, recuperação e, portanto, não vai para o clássico. Provável Santos, para eu encerrar aqui minha participação no Gazeta Esportiva: Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô. Meio campo com Yuri, Diogo Pituca e o Carlos Sanches. E lá na frente, Bruno Henrique, Derlis Gonzalez e Gabriel Barbosa. Esse deve ser o provável Santos para o clássico de amanhã, 7 da noite, aqui no Pacaembu. Eu volto com vocês, Paulinha.
Muito obrigada, Jonas. Uma ótima participação. E olha, vocês concordam com o Cuca? Não vai ser moleza esse jogo? Não, moleza não vai mesmo, mas que o Santos é favorito, isso não se discute. Vive um melhor momento, inclusive o Corinthians no campeonato. Vai com um time praticamente completo, não desfalque o outro. Né? E o Corinthians está totalmente, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas está totalmente focado na final contra o Cruzeiro. Então o Santos tem tudo para tirar proveito da situação e conseguir mais 3 pontos. O Santos que meses atrás estava lá embaixo no rebaixamento e o Corinthians lá na frente. E agora a coisa se inverteu. O Santos não está tão lá na frente assim, mas faz uma campanha fantástica sob o comando do Cuca. Mas o Cuca tem razão, porque eu me lembro muito bem que quando o Corinthians foi campeão do mundo, antes de viajar para o Japão, pegou o São Paulo com o time reserva. E perdeu 3-1 do São Paulo com o time reserva. Não, foi com o time titular, eu acho. Não, o Corinthians estava com o time titular e o São Paulo com o time reserva. Totalmente reserva. Inclusive o Maicon, que hoje está no Grêmio jogando bolão, né, ele estava jogando, se não me falha a memória, fez até um gol. Acho que foi 3-2. 3-2 ou 3-1, não me lembro bem. E isso realmente acontece, porque você, o time está jogando com o time reserva, deixa comigo que nós vamos resolver. Não pode relaxar. Assim. Futebol é o único time que, o único esporte que o mais fraco ganha do mais forte. Isso que é legal no futebol, né? Basquete, vôlei, dá para você prever, tênis, dá para você prever. Agora, zebra mesmo acontece no futebol. É verdade. E o adversário do Santos, nesse sábado, o Corinthians divide, como o Celso falou, o foco entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E o Osmar Garrafa tem as últimas informações do Timão. E apesar do feriado, o Corinthians trabalhou. Amanhã tem clássico contra o Santos no Pacaembu, sequência do Campeonato Brasileiro, 7 da noite. Feriado nacional, Dia das Crianças. E quem chamou a atenção por aqui é uma figurinha carimbada, o filho do Fagner, o lateral direito do Corinthians, o garotinho Henrique. Olha só como ele pega bem na bola, né? Ele sempre participa do aquecimento, esteve por aqui no Dia das Crianças acompanhando o pai nessa atividade. E o Corinthians hoje fez um treinamento, o Jair Ventura não confirmou oficialmente a equipe, mas tudo indica que o Corinthians vai priorizar sim a Copa do Brasil, decisão na próxima quarta-feira contra o Cruzeiro na Arena, e por isso amanhã tudo indica que apenas 3 titulares em campo: Douglas, o Matheus Vital e o Léo Santos. O Emerson Sheik deve começar jogando, ele inclusive concedeu entrevista coletiva e falou conosco se o Corinthians não anda muito preocupado com o rebaixamento, até porque o Timão está apenas a 5 pontos da zona de degola. Estamos próximos ali, mas acho que o desconforto maior é saber da grandeza do clube, do nível individual dos atletas que estão aqui hoje, comparando com a posição que nós estamos na tabela. Isso talvez seja o maior desconforto, né? No treinamento de ontem, o Jair Ventura, ele começou e montou a equipe titular com 2 jogadores veteranos e de muita história no clube, o Sheik e o Danilo. O Danilo hoje treinou no time de baixo e só o Emerson deve começar jogando. E nós perguntamos a ele quanto tempo ele suporta em alta intensidade. Suporta ou não os 90 minutos, Emerson? Eles acham que eu consigo jogar bem os 90 minutos. Eu consegui jogar bem, me sentir bem, sem cansar, sem sentir absolutamente nada, 73 minutos contra a Chapecoense, que eu iniciei a partida. Não sei se 90 eu consigo, mas 73 minutos eu joguei bem e estava com muita vontade de continuar jogando, saí por conta de uma dor. Vale lembrar que o Corinthians tem Copa do Brasil, decisão na próxima quarta-feira. E eu perguntei ao Sheik o seguinte: a partida de amanhã, mesmo com um time reserva, tudo indica isso, terá algum reflexo no resultado para a decisão da próxima quarta-feira? Final não se joga, final se ganha. E acredito que com o resultado, um bom resultado contra o Santos, a vitória contra o Santos, sim, na sequência, que é a Copa do Brasil, o time vem com mais moral. Independente de quem vai entrar jogando, porque Corinthians é uma coisa só. Verdade, Corinthians é uma coisa só. Até ratificando algo que você falou, de time reserva que você deu bem contra, o próprio Corinthians e São Paulo,
Você se lembra da maior goleada do Corinthians sobre o São Paulo nos últimos tempos? Aquele 6-1. 6-1, com o time reserva. O Corinthians estava com o time reserva. É, exatamente. Né? Lembrou bem. Estava com o time reserva. Agora. Devolveu os 3-2 ou 3-1 que a gente não lembra. Mas, de qualquer forma, não há como negar o favoritismo do Santos. O Corinthians está focado mesmo na Copa do Brasil. Esse time vai tentar fazer, honrar a camisa, jogar com dignidade, mas tem problema de entrosamento, tem problema de falta de ritmo de jogo. Então, a lógica aponta o Santos favorito. Mas você veja bem, o Emerson, que já é um cara bastante experiente, ele já deixou claro que ele não consegue jogar 90 minutos. Falou claramente. E o Danilo, aí eu estou com o Alberto Helena Júnior. O Alberto Helena Júnior sempre me diz: Chico, o Danilo tem que hoje jogar de pivô, atacante, mais perto da área. Por quê? Porque o Danilo sabe cabecear, ele sabe chutar, ele sabe fazer o pivô, solta a bola de primeira. Ele bate de direita, bate de esquerda, né? Uma de cada vez, né? Porque senão cai, né? E tem uma postura de área que preocupa, preocupa. Ele é um cara grande, ele sabe se defender, ele não é cai-cai, aquela coisa toda. Então, eu, se fosse o Ventura, eu pouparia o Sheik até para o jogo do Cruzeiro, porque o Sheik pode precisar dele lá, e deixaria o Danilo de centroavante ali, fixo, como se ele fosse um camisa 9. E agora vamos falar do duelo entre Internacional e São Paulo, que acontece domingo no Beira-Rio. Do lado colorado, o técnico Odair Hellmann se mostra bem preparado para receber o tricolor. Eu vi muitos jogos do São Paulo, vi com Everton, vi sem Everton. Diego já usou 2 laterais, um lateral na frente do outro, na linha do lado esquerdo, já usou na linha do lado direito. Diego tem essa característica, né, de ter um time de transição muito rápida, muito forte. Ele tem 2 jogadores de técnica por dentro, de qualidade, e geralmente os jogadores do corredor dele são jogadores de velocidade, de transição muito rápida. No Atlético foi assim, no Inter foi assim, no São Paulo está sendo assim. Esperar que o São Paulo só vai vir aqui no Beira-Rio entregar a bola para o Internacional e fazer a transição, não. Eu não espero só isso. Eu espero que o São Paulo venha, pode até em algum momento do jogo ter essa estratégia, mas eu espero, nas minhas observações, que o São Paulo vai vir, vai tentar pressionar em muitos momentos, a saída de bola, o jogo mais adiantado, uma marcação mais bloco médio, alto, para criar dificuldades para nós. Já são 4 jogos sem vitória no Brasileirão e o São Paulo quer acabar com essa má fase justamente contra o Inter, um rival direto na briga pelo título nacional. E para isso, o técnico Diego Aguirre usa todas as armas que tem à sua disposição. Fala pessoal, aqui no CT da Barra Funda, treinamento totalmente fechado para a imprensa. É o São Paulo fazendo mistério para o jogo importante, decisivo, mais um na vida do tricolor nesse Campeonato Brasileiro. É domingo contra o Internacional no Beira-Rio. O que estaria preparando, armando, bolando o professor Diego Aguirre lá dentro, hein? Certo mesmo é que o Everton, ponta esquerda, está vetado pelo departamento médico. 3ª lesão dele com a camisa do São Paulo. Mais um problema muscular na coxa esquerda. 3 meses, pelo menos, de molho. Ontem, eu e o repórter do GazetaEsportiva.com, o setorista do São Paulo, Zé Vitor Ligeiro, conversamos com o Hudson, volante e capitão do tricolor. Veja aí os melhores momentos desse bate-papo. O que aconteceu que o desempenho do time caiu tanto, Hudson? Eu confesso que a gente não sabe o porquê teve essa queda de rendimento. Tivemos desfalques nos jogos do primeiro turno, tivemos vitórias mesmo com desfalques no primeiro turno, jogos fora. Por exemplo, no Mineirão, que não pôde jogar alguns atletas, e entre outros jogos. E mesmo assim o time conseguiu dar uma resposta dentro do campo, e isso não está acontecendo no segundo turno. Seria uma junção de fatores que vocês ainda não conseguiram detectar todos esses fatores que provocaram a queda de rendimento do São Paulo? Não tem um fator. Não rolou nada de especial assim? Não. O grupo é um grupo muito bom. Claro que as derrotas, elas como é que falam? Elas deixam os defeitos da equipe muito mais evidentes. Às vezes uma vitória, ela mascara algumas coisas. E como os resultados ruins vieram, às vezes, os defeitos da equipe estão sendo mais evidentes. Isso é fato. Dá para esperar uma postura mais agressiva do São Paulo lá no Sul, mesmo jogando diante da torcida adversária? O São Paulo já demonstrou que sabe jogar muito bem fora de casa e já conseguiu vitórias importantes.
Então é importante que a gente consiga achar esse ponto que a gente já teve no campeonato para que possa fazer um bom jogo contra o Inter lá. E com esses maus resultados, acho que esse jogo se tornou essencial, chave. Em termos emocionais, você acha que se não ganhar do Internacional vai ficar muito complicado? Você não ganha, não sei não ganhar, mas você tem que fazer uma boa partida contra o Inter. Vencer ou perder, acho que vai ser um pouco de como o time vai se comportar. Só que agora a gente tem um pouco mais de urgência de resultado do que propriamente até de uma boa atuação. O futebol, eu acredito muito que ele é muito movido à confiança dos jogadores, da equipe, da própria torcida, que a torcida também ela passa um sentimento para o campo. Eu acredito nesse time. Então é isso, a gente acredita muito que a gente pode chegar, mas a gente tem que dar a resposta dentro do campo. Não adianta a gente também só acreditar fora, a gente tem que transferir para o campo e trazer os resultados bons novamente. Que recado que você pode dar para a torcida que anseia tanto pelo título nessa reta final, aí, nessas últimas 10 rodadas do Brasileirão? Tem um elenco maduro pra caramba, tem um elenco de jogadores que já foram campeões. Então o São Paulo tem os ingredientes para ser, mas precisa dar uma resposta agora. A reação está na hora da reação. Mas eu acredito que o torcedor acredita, o torcedor quer dar um apoio para a gente, para que a gente também não deixe de acreditar. E o torcedor tem que saber que a gente vai acreditar até o final e vai buscar até o final, com certeza. Uma das possíveis causas para a queda de rendimento do São Paulo nesse segundo turno pode ser a alta média de idade do time titular, uma das maiores do Brasileirão. E a solução para esse problema pode estar em Cotia, onde ficam as equipes de base do tricolor. E o repórter Marcelo Bazejo acompanhou o trabalho realizado com os jovens talentos do clube e como o São Paulo remove a integração entre time profissional e as categorias inferiores. 11 títulos nos últimos 3 anos, vendas extremamente lucrativas para o clube e 17 jogadores utilizados no time profissional somente nesta temporada. Essa é a realidade do time sub-20 do São Paulo, fonte para o técnico Diego Aguirre tornar o tricolor cada vez mais competitivo. Chegar aqui em Cotia é a realização de um sonho para muitos dos jovens que pretendem se tornar jogador de futebol. Mas ao mesmo tempo que esses garotos podem desfrutar do privilégio de defender uma das melhores categorias de base do país, vem também uma enorme responsabilidade. Para deixar de gastar milhões por jogadores renomados, o clube também precisou investir de algumas outras maneiras. Nós temos uma estrutura muito boa, né? Então começamos por aí, uma estrutura boa, captação e um grupo de pessoas aqui que se dedicam bastante. Neste ano, a venda de Militão ao Porto rendeu 17 milhões ao São Paulo. A ida do lateral direito para o futebol europeu parece apenas ter animado ainda mais Aguirre a usar os pratas da casa. Alguns vão, uma semana, 10 dias, voltam. Nós já tivemos aqui o Raí, o próprio Ricardo, então eles estão sempre, a gente está sempre em sintonia, está sempre conversando. Que a integração da base com o profissional passou a ser uma das prioridades do departamento de futebol, isso ninguém contesta. Outra unanimidade é André Jardine, ex-treinador do Sub-20 e atual auxiliar técnico de Diego Aguirre, fundamental em todo esse processo. O Jardine é um cara que ele conhece cada um de nós que está aqui, né? Por ter passado 3 ou 2 anos aqui na base. Eu trabalhei com ele um bom tempo, então ele conhece a cada um de nós e isso facilita para quando a gente vai lá, ele já passa as informações para o Aguirre, sabendo o que a gente tem de qualidade, o que a gente tem de bom. Para o São Paulo, o título do Campeonato Brasileiro ainda é uma incógnita, é claro. Mas ver tantos garotos formados em Cotia serem utilizados no profissional já é um motivo de orgulho para o clube, que neste ano, enfim, voltou a sonhar com coisas grandes. Na base nós trabalhamos num todo, né? Temos uns setores, cada um dentro da sua responsabilidade, mas quando o menino chega no profissional, que o menino se destaca, todos nós nos sentimos orgulhosos, né? Porque todos os setores trabalham em prol disso. Então é sempre bom a gente estar frisando na base que é importante o trabalho de todos aqui. Ô Chico, seria muito interessante, o São Paulo sempre se destacou
por esse trabalho na base, ultimamente não tem sido, né, tão brilhante quanto foi no passado, quando revelou muitos outros jogadores. Mas seria muito interessante que os clubes vissem na base uma maneira não só de criar jogador para exportação, mas para o uso interno mesmo, para aproveitar. Por exemplo, o São Paulo vendeu o David Neres, nem usou. Nem usou. E o moleque jogando bolão lá fora. Pois é, nem usou. Então, de repente, fazer a base, espelho, né, semelhança do que é o profissional. Até para tirar atleta de lá e já uma filosofia, como a gente já viu que é feita na Bélgica, como feita na Alemanha, e não lotear, às vezes, muitas vezes, como acontece na nossa política, se loteia, acaba loteando tudo por uma questão política, por cargo, por benefício, apoio interno nos bastidores do clube, e que beneficia um empresário aqui, outro ali, e a venda também está tudo já ajeitado. O clube tem que ser visto em primeiro lugar, né? Não os empresários que apoiam o jogador, nem o responsável pelo departamento, para que o clube possa usufruir desse investimento, não só vendendo, mas jogando. Você tem toda a razão. Eu acho que essa lei que existe hoje tem que ser revista, porque antigamente os jogadores eram escravos dos clubes, hoje eles estão na mão dos empresários, né? E os empresários tomaram conta do futebol. Agora, o São Paulo e o Aguirre vão ter que dar um jeito de, né, reverter a situação, porque o São Paulo, eu saí da TV, o São Paulo, eu apostei de mão cheia no São Paulo, falei, vai dar São Paulo na cabeça. Aí eu volto, São Paulo está em terceiro lugar. Quarto lugar. Eu falo, opa, peraí, o que aconteceu? Que escorregada que foi essa, né? Na minha opinião, acabou a gasolina. Sabe aquele lance? O carro vai embora e aí você vai cruzar a linha de chegada, o outro passa você porque acabou a gasolina? Você pisa e o carro não vai? Eu acho que com o São Paulo aconteceu a mesma coisa. Agora, no domingo também tem jogo importante na parte de cima da tabela, aqui no Pacaembu, onde o líder Palmeiras encara o Grêmio. E o técnico Renato Gaúcho terá muitos problemas para esse duelo, porque Marcelo Groi, Ramiro, Everton e Kahneman são desfalques certos, enquanto Léo Moura e Bruno Cortes são dúvidas. Mesmo com quase meio time fora de combate, o zagueiro Bressan adota o discurso de que o Grêmio vem para São Paulo para vencer. A gente se encontra hoje numa colocação no campeonato que esse jogo contra o Palmeiras se torna primordial dentro das nossas pretensões na competição. E independente do jogador que for entrar e entrou também no decorrer do brasileiro, nosso time está ali, postulante ao título também, assim como as outras equipes, Flamengo, Palmeiras, Inter e São Paulo. É aquele famoso jogo de 6 pontos, onde a gente conseguindo uma vitória nos colocaria numa condição de 2 pontos do líder do campeonato. Eu tenho certeza que o jogador que for entrar lá para suprir qualquer ausência que a gente tiver para o jogo contra o Palmeiras vai suprir, vai dar conta do recado. E como eu falei, o Grêmio vai respeitando a equipe do Palmeiras, mas entendendo também que é uma grande decisão, que é um jogo muito importante dentro da competição, que vale sim 3 pontos, assim como os outros jogos. Mas da maneira que a gente se encontra hoje no campeonato, buscando o título, enfrentando a equipe do Palmeiras, que é o primeiro colocado, se torna primordial dentro das nossas pretensões, como eu falei. Já o Palmeiras terá um grande apoio da torcida e Felipão ganhou boas notícias nesta sexta-feira. Acompanhe na reportagem de Alexandre Silvestre. Casa cheia domingo no Pacaembu para Palmeiras e Grêmio, Campeonato Brasileiro, mais um jogo decisivo, 32 mil ingressos já vendidos. As boas novas de hoje na Academia de Futebol, o efeito suspensivo para Mike e Diogo Barbosa, jogadores que ontem foram punidos no STJD com 2 partidas de gancho por causa daquele quebra-pau que rolou na semifinal da Copa do Brasil no Mineirão. Os 2 estão à disposição do Felipão. A preocupação por aqui era grande porque os outros laterais do elenco não poderiam jogar contra o Grêmio. O Marcos Rocha segue machucado e o Vitor Luiz está suspenso. O meio-atacante Johan bateu um papo hoje na coletiva de imprensa aqui no Palmeiras e comentou a volta de laterais, de jogadores da posição e já aproveitou para antecipar, projetar esse duelo contra o tricolor gaúcho. Sempre é complicado ter desfalques assim, a gente acabou ficando sem os 4 laterais por suspensão, por lesão, e com esse efeito suspensivo eles estão de volta e para nós com certeza é muito bom. O Grêmio, como eu já falei, tem uma forma de jogar e com certeza vão vir com o espírito de uma decisão para jogar contra a gente. Eles sabem que se a gente conseguir vitórias em cima deles a gente vai abrir uma vantagem grande, então eles vêm com esse espírito de decisão, mas vai ser o mesmo espírito que eles vão encontrar aqui da gente, um espírito de
aguerrido, de muita luta. Bom, Felipe Melo está suspenso fora de combate. O zagueiro paraguaio Gomes foi liberado pela seleção do país dele, é aguardado por aqui. O Borja continua na seleção da Colômbia. E o que será que o Felipão está armando, está preparando de time, de escalação para esse duelo diante do Grêmio? Time A, time B, time A mais B. Olha aí que bacana a resposta do Johan. Cara, o Felipão encontrou um grande grupo, ele não encontrou 2 times. Ele encontrou um elenco qualificado, muito bom, e ele soube usar o elenco da forma que ele achou que seria melhor, e essa forma deu certo. Eu não creio que seja um time A, um time B, um time de Libertadores e um time de Brasileiro, tanto que muda algumas peças na Libertadores, algumas peças no Brasileiro, mas o resultado vem sendo bom. O Felipão conseguiu, né, o que se espera, que é o ideal para... O Tite também, acho que em determinado momento o Corinthians também conseguiu isso, mesclando os times. O Tite chamava de time alternativo, Sim. que é uma maneira até de, digamos, de não menosprezar jogadores que são reservas. A verdade você acabou essa. de dar um exemplo, 6-1 contra o São Paulo. Pois é. Na época do Tite. E com o Felipão também tem dado certo. E o Palmeiras tem uma chance enorme em dar um grande passo rumo ao título. A diferença do Grêmio para o Palmeiras é de 5 pontos. O Palmeiras vencendo abre 8. Praticamente tira o Grêmio da disputa do Campeonato Brasileiro. Para o Grêmio, esse jogo... É um jogo de 6 pontos. Exatamente. E para o Grêmio, mais do que para o Palmeiras, de vida ou morte. Muito bem. Olha, eu só queria dizer o seguinte, e tem um duelo aí, muito legal, que é o Renato Gaúcho contra o Felipão. Pois é. Né? E vai ser bacana, porque é o mais ou menos novo e debochado contra um estilo mais rígido, né? Mais assim, vamos dizer assim, mais militarizado, né? Aqui tem aquele horário, aquela coisa. Se bem que o Felipão, quando eu cobri a Copa de 2002, me pareceu um cara super aberto, com o elenco, né? Super tem aberto aquele lado paizão. Paizão e tal. Mas vai ser o choque, né? Dos dois gaúchos. E como diria o Celso Cardoso, 2 bicudos não se beijam e acho que 2 gaúchos também não. Bom, e domingo tem presença ilustre no Mesa Redonda. Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, estará aqui em nossos estúdios para falar do Verdão e muito. Então fica o convite, domingo, a partir das 9 da noite, você não pode perder. Eu vou estar lá, vocês também? Lógico. Muito bem. E agora vamos ver as opiniões de vocês nas nossas redes sociais através da hashtag Gazeta Esportiva. Vamos lá. Olha só. Jair Ventura acertou em escalar o time reserva contra o Santos. Se todos os técnicos fazem isso, por que ele não pode fazer? Muito bem, Maurício José Pereira. Aqui, olá, equipe da Gazeta. Na minha opinião, fez muito bem o Jair em poupar os jogadores, porque está muito próximo do jogo da Copa do Brasil e sim da rodagem ao elenco. Muito bem, André, muito obrigada. E o Fábio falou que sim, Jair Ventura acerta ao escalar o time reserva do Brasileirão. Ao que me parece, todo mundo concordou. Certo? Muito bem, mas não temos certeza. Vamos ver agora o resultado da nossa enquete. No começo do programa, a gente perguntou se o Jair Ventura acerta em colocar o time reserva para a partida contra o Santos e a maioria respondeu realmente que sim, com 62% dos votos, como eu havia falado, e vocês dois também. Claro. Claro, of course, my horse. E a gente encerra esse programa de feriado ao som de Roberto Carlos, nosso rei, homenageando a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Uma boa noite para vocês, aproveitem o feriado que ainda está rolando e domingo é com a gente. Buenas noches. E viva Nossa Senhora de Aparecida. Viva Nossa Senhora.